me dizer qual é o significado de Guerra Civil? E não vale me dizer que aquele filme do Capitão América, no qual ele luta contra o Homem de Ferro. E o que isso tem a ver com a infame disputa entre bolacha e biscoito aqui no Brasil? Pois esse será o tema abordado no dicionário de história hoje. Eu também trarei algumas curiosidades sobre a Bruxa de 71, aquela personagem lá do Chaves, algumas explicações sobre o quadro de Guernica, de Pablo Picasso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Como sempre digo, uma das principais barreiras para as pessoas não compreenderem história é o fato delas não dominarem os vocabulários específicos dessa área. Pensando nisso, eu criei um quadro chamado Dicionário de História, no qual eu já trouxe alguns vídeos explicando o significado da palavra história, apogeu, alto, baixo, revolução e entre outros. Se você se interessa por esse tema e quer melhorar a sua compreensão nessa ciência, deixarei um link aqui com essa playlist. Vale a pena. O termo escolhido para o vídeo de hoje é Guerra Civil. É comum as pessoas ouvirem esse termo e não saberem o real significado. No entanto, quando você explica o que isso de fato significa, as pessoas fazem agora faz sentido, faz todo sentido. E eu separei esse vídeo em 3 momentos. A primeira parte eu trarei a definição de Guerra Civil. Inclusive aqui você vai compreender um pouco melhor por que o nome do filme Capitão América se chama Guerra Civil. Na segunda parte eu trarei alguns exemplos e curiosidades, tais como o significado do quadro Guernica de Pablo Picasso e sobre a Bruxa de 71, a atriz que faz a Bruxa de 71 no Chaves. E a terceira parte eu trarei a disputa infame, se é biscoito ou bolacha. Farei algumas ponderações aqui. Então vamos lá, da primeira parte. O que significa guerra civil? Para entender aqui, eu vou partir do termo guerra. Como nós podemos definir guerra? Seria um conflito armado entre 2 países, ou entre 2 povos, ou império, dependendo do período que você está analisando. Então vamos trazer um exemplo atual de guerra, o conflito árabe-israelense, no qual eles estão lá disputando a região da Palestina. São inúmeros fatores que desencadeiam esses conflitos, mas os principais são territoriais e religiosos. Então árabes e israelenses travam inúmeras guerras, conflitos entre Cisjordânia e Israel, ou faixa de Gaza e Israel, entre outros. Não é raro aparecer em noticiários esses embates, mas qual que é o ponto aqui? Árabes ou muçulmanos não se identificam com israelenses, então eles querem disputar aquele território, causando uma guerra. Pensando em outros períodos históricos, nós podemos destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no qual os europeus, basicamente, tinham outros envolvidos também, no qual o principal fator foi a busca de novos territórios, ou como Hitler disse no início da Segunda Guerra Mundial, a busca por espaço vital. E recuando mais ainda, temos a Guerra dos 100 Anos, a disputa entre França e Inglaterra. Mas qual que é o importante a ressaltar aqui? São 2 países, 2 povos, ou 2 impérios, 2 partes que não se entendem, que entram em conflitos armados. Já guerra civil é quando 2 membros do mesmo país ou do mesmo império entram em conflitos entre si de forma armada, não tendo a presença aqui de um inimigo externo. Então os membros do mesmo país rivalizam entre si. Aqui já nos dá a base para entender o significado do nome Capitão América Guerra Civil. Porque geralmente os Vingadores lutam contra quem? Contra a Hydra, que são os inimigos, os vilões que causam tudo. Então os mocinhos lá, os heróis se juntam e derrotam os inimigos. Já no Capitão América Guerra Civil, o conflito ocorre entre os membros dos próprios Vingadores. Há um racha entre os Vingadores. Eles têm ideias distintas de como resolver tal ação e, liderados pelo Capitão América de um lado e Team Homem de Ferro do outro, eles rivalizam, eles entram em embate. Daí, Guerra Civil. Porque os Vingadores não estão lutando contra a Hydra ou outros inimigos. Eles estão travando um embate entre eles. Geralmente, quando eu explico a definição de Guerra Civil e relaciono com o filme dos Vingadores nas minhas aulas, os alunos fazem: fez todo sentido agora. Pois bem, cultura também é conhecimento. E vamos extrair sempre um pouco mais de aprendizado das coisas que nós assistimos ou jogamos. Até porque assim nós temos justificativa para falar para os outros. Eu estou aprendendo também, hein? Mas não vai desvirtuar e perder horas
e horas jogando, senão não ajuda muito não, hein? Mas enfim, vamos voltar ao foco aqui. Agora vamos trazer algumas definições de guerra civil, a começar da atualidade com o conflito sírio. O Bashar al-Assad, que é o presidente e ditador desse país, a sua família está ali no governo há mais de 30, 40 anos. E com o movimento da Primavera Árabe, no qual, nesse mundo árabe, eles estavam exigindo uma democracia que derrubasse esses ditadores, o Bashar al-Assad falou, não vou sair, travando um conflito armado entre esses dois lados. Aqui é interessante ressaltar que Estados Unidos e Rússia apoiam os grupos dissidentes dentro da Síria, no qual Vladimir Putin da Rússia apoia o presidente, dá apoio e fala, ninguém tira esse cara daí, e os Estados Unidos, junto da OTAN, apoiam esses grupos pró-democracia, que querem derrubar Bashar al-Assad. Porém, esses exércitos não entram diretamente, são apoios logísticos de armas, um bombardeio aqui entre outro lá. Os conflitos na Síria são travados, na sua grande maioria, por sírios, daí que nós chamamos de guerra civil. E aqui nós podemos ressaltar alguns fatos importantes. Primeiro, a Síria não tem um grupo só que quer assumir o poder, são vários. Isso aí vai gerar uma confusão. E o segundo é que com esse conflito, juntando com a guerra do Iraque que teve ali, ganhou força um grupo terrorista chamado Estado Islâmico. Não sei se você já ouviu falar aí, ele está aterrorizando o mundo, principalmente Europa e Estados Unidos. Esse conflito permitiu o crescimento desse grupo terrorista e eles querem expandir mais ainda. E o segundo exemplo que eu trago é a Guerra Civil dos Estados Unidos, que ocorreu no segundo meado do século XIX, por volta de 1860, no qual tinham dois grupos nos Estados Unidos, os Estados do Norte e os Estados do Sul. A meleca aqui começa quando os Estados do Norte querem aumentar os impostos de produtos estrangeiros e acabar com o trabalho escravo, visando ampliar o desenvolvimento de suas indústrias. Já os Estados do Sul, que eram escravistas e dependiam desses produtos externos, eles eram contra essas medidas. Chegou um certo momento lá que eles falaram, vamos separar. Daí guerra da secessão, da separação. No entanto, os Estados do Norte falaram, não, você não separará, você fará parte do nosso país sim. E trava-se assim um conflito gigantesco entre o Norte e o Sul. Mais uma vez, por que isso daí foi uma guerra civil? Teve influência de outros países da América, europeu? Não. O conflito foi entre o quê? Estados Unidos, Estados do Norte e Estados do Sul. E o terceiro exemplo que eu trago aqui é a Guerra Civil Espanhola, travada ali no pré-Segunda Guerra Mundial na década de 1930. De um lado, nós tínhamos os grupos fascistas apoiados por Hitler e do outro os chamados democratas ou frentes populares, que uniam socialistas, anarquistas ou mesmo republicanos. Por mais que esses três grupos tinham ideais diferentes, eles se juntaram para lutar contra os fascistas. É nesse contexto aqui, inclusive, que será pintado o quadro de Guernica, de Pablo Picasso. Esse quadro que está aqui nessa foto. Muitos aqui não entendem o que representa aqui. No entanto, alguns dizem que essa Guerra Civil Espanhola serviu como modelo ou um experimento de Hitler nas estratégias que Hitler utilizou na Segunda Guerra Mundial, principalmente com seus bombardeiros, no qual, na Batalha de Guernica, foram enviados vários bombardeiros. Daí a explicação da mutilação desses corpos presentes aí, de animais e seres humanos. Cabeça para um lado, corpo para o outro, membros para outro lado ainda, enfim, essa bagunça. Porque quando um bombardeiro passa, ele ataca tudo. E esse foi o grande diferencial da Segunda Guerra Mundial. É a chamada guerra total, no qual os conflitos não atingem a maioria de soldados, mas toda a sociedade. E aqui eu trago uma curiosidade. A atriz que ensinou a Bruxa do 71 lá na Vila do Chaves, ela lutou nesse conflito do lado da Frente Popular. No entanto, com a vitória dos fascistas, ela se viu obrigada a fugir da Espanha, indo para o México. E lá ela se tornou atriz. Eu tenho certeza que a partir de agora, quando você olhar a Bruxa do 71, você a verá com outros olhos. E aqui você deve estar se perguntando, e no Brasil nós já tivemos alguma guerra civil? Bom, se você seguir essa definição que eu trouxe para você, sim, nós já tivemos várias. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a revolta de 1932, a Revolução Constituinte. Deixarei um link aqui. No entanto, os historiadores brasileiros não gostam de usar esse termo, talvez porque seja meio violento, ou eles não entendem dessa forma. Mas enfim, no Brasil nós tivemos sim guerra civil, como esse exemplo que eu trouxe da Revolução Constituinte de 1932. No entanto, uma guerra civil bem light que brasileiro é expert em fazer é na questão de memes. Não é raro nós vermos em políticas, times de futebol, entre outros, a disparada entre memes zoando um ou outro. Mas eu vou trazer um exemplo aqui mais suave, não quero me envolver nessas coisas não. Quem aqui nunca ouviu a disputa se é biscoito
ou bolacha? Você já entrou no embate desse? Eu vou trazer aqui o que eu acho que é biscoito ou bolacha. Se você pensa o contrário, calma, deixa aqui nos comentários, coloca aí, não precisa agredir. Vamos fazer uma discussão saudável. No entanto, antes de trazer o que eu penso, nós temos que entender que o Brasil é um país muito grande, com várias influências culturais. Aqui existe um regionalismo muito forte. Então é comum você ver palavras com significado aqui no Sudeste, outras no Nordeste, outras ainda no Norte, no Sul, Centro-Oeste, assim vai. Um exemplo aqui é mandioca. Aqui em São Paulo nós falamos mandiocas, mas tem lugar que fala aipim, macaxeira, entre outros. O mesmo ocorre do embate entre biscoito e bolacha. Para mim, biscoito é sem recheio. Bolacha é com recheio. No entanto, antes de gravar esse vídeo, eu fiz uma consulta em um Vox Populi com meus amigos, né? Nada muito amplo assim, enfim. E falei, é biscoito ou bolacha? Eles foram dando suas opiniões. Eu quero elucidar aqui uma conversa que eu tive com o Edson. Eu falei, e aí Edson, é biscoito ou bolacha? Ele falou, olha, biscoito é salgado, bolacha é doce. E eu estava comendo ali no intervalo da aula um biscoito de sequilho, sabe aquelas tetinhas lá, bonitinha e tal? E ele falou, biscoito salgado. E eu peguei e mostrei para ele no pacote, biscoito de sequilhos. E esse daí, para quem não sabe, ele é doce. Mas isso daí ressalta o quê? O regionalismo. Não existe uma forma de você falar que é certo ou não. Vale o meme, a brincadeira, a disputa, entre outros. Cada lugar tem sua forma de se expressar. E para aquela região está certo, para aquela pessoa está certo. Aí você deve estar se perguntando, e por que mesmo em São Paulo tem essas visões diferentes? Porque São Paulo une praticamente a população do Brasil inteiro e alguns países também aqui da América Latina, até africanos. Então a influência aqui serão de várias formas. A orientação que eu tive do meu núcleo familiar é biscoito sem recheio, bolacha com recheio. Esse meu amigo Edson, biscoito salgado, bolacha doce. Mas no Rio de Janeiro é tudo biscoito, por exemplo. Eu acho que não sei. Pelo que eu percebo nessa guerra de memes. Em outros lugares tem essa diferenciação. Mas enfim, o importante é, se você está comendo e está gostando, tá valendo. Pouco importa o nome que você dá. O importante é o gostinho na boca, né? Concorda? Então fica assim. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para o crescimento do canal. Isso mostra que o YouTube, que o vídeo que eu estou fazendo é um tanto quanto relevante e ele ajuda a divulgar por aí. Sem contar que isso é um indicativo que eu devo fazer mais vídeos como esse. E para fechar esse vídeo eu quero fazer a sessão agradecimentos, que vai ao Edson, nessa conversa que nós tivemos, a Júlia por ajudar a estruturar todo o cenário, e eu também queria agradecer os alunos João Vitor e Davi, porque quando eu estava explicando o que era a Guerra Civil, eles que trouxeram essa ideia aí de ser biscoito ou bolacha. Tá vendo? Trouxe aqui pro vídeo. Muito obrigado. Também a Lilian, na estrutura que ela dá com o canal como um todo, muito obrigado. Sem ela esse canal não seria nada. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Ah, biscoito sem recheio. Bolacha com recheio, hein? 13. Agora vamos pra... 1, 2, 3 e... Agora vamos... 1, 2, 3 e... Aqui nesse momento... 1, 2, 3 e... Geralmente nas minhas aulas, quando eu explico essa definição... 1, 2, 3 e... Então, nós temos que entender que o Brasil é muito grande. Ele tem... 1, 2, 3... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... No entanto, antes de eu trazer minha definição... 1, 2...